Capítulo 3: A membrana mágica. Agora que conhecemos melhor o mecanismo das proteínas, desbancamos o conceito de que o núcleo das células é o cérebro e o centro de suas funções vitais, e reconhecemos o papel crucial do ambiente neste processo. Estamos prontos para a parte mais importante, aquela que vai fazer todo sentido em sua vida e mostrar como você pode modificá-la. Este capítulo trata daquilo que considero o verdadeiro cérebro das células, a membrana. Quando você entender a estrutura e os processos físico-químicos da membrana das células, provavelmente também vai chamá-la de membrana mágica. Em inglês, é até mais fácil fazer a associação entre as palavras membrane, membrana, e brain, cérebro, pois a pronúncia é parecida. Em minhas palestras, uso muito o trocadilho Magic Mem Brain. Quando entender o conceito mágico da membrana, que abordo neste capítulo, juntamente com o universo maravilhoso da física quântica, no próximo, você vai me dar razão quando o fato de os jornais de 1953 terem dado manchetes totalmente erradas. O verdadeiro segredo da vida não está na famosa dupla espiral, mas sim na compreensão dos mecanismos simples e elegantes da membrana mágica, que fazem com que o seu corpo transforme os sinais do ambiente em comportamento. Quando comecei a estudar biologia celular em 1960, a ideia de que a membrana podia ser o cérebro da célula seria uma piada se fosse defendida. Devo concordar que, naquela época, os estudos sobre a membrana ainda eram praticamente inexistentes. Os cientistas a consideravam apenas uma espécie de pele simples, semipermeável, de 3 camadas que envolvia o citoplasma. Pense em algo parecido com o plástico bolha usado para fazer embalagens, porém apenas com buracos, sem bolhas. Outra razão para que a ignorassem era o fato de ela ser muito fina, 7 milionésimos de milímetro de espessura. Só pode ser vista por um microscópio eletrônico, criado depois da Segunda Guerra Mundial. Portanto, antes de 1950, os cientistas nem tinham como confirmar sua existência. Pensavam que o citoplasma se mantinha unido devido à sua consistência gelatinosa. Com os novos microscópios, descobriram que todas as células vivas têm uma membrana e que ela é composta de 3 camadas. No entanto, parecia ser uma estrutura tão simples que não chamou a atenção. Na verdade, as 3 camadas escondem uma imensa complexidade. Os biólogos celulares descobriram as grandes habilidades da membrana celular estudando os organismos mais primitivos do planeta, os procariontes. Os procariontes, que incluem as bactérias, consistem numa membrana celular envolvendo uma minúscula gota de citoplasma denso. Embora seja uma forma tão primitiva de vida, tem função específica. Bactérias não vagam pelo mundo como bolas de ping-pong jogadas de um lado para o outro. Executam os mesmos processos biológicos que as células mais complexas. Ingerem, digerem, respiram, excretam e possuem até mesmo um sistema neurológico. Percebem onde estão os alimentos e vão em direção a eles. Além disso, são capazes de reconhecer toxinas e predadores e utilizam manobras de fuga para salvar sua vida. Ou seja, até os procariontes possuem inteligência. Mas de qual parte de sua estrutura vem essa inteligência? O citoplasma dos procariontes não possui organelas encontradas nas células mais desenvolvidas, como os eucariontes, que têm núcleo e mitocôndria. A única estrutura organizada que poderia ser considerada cérebro nos procariontes é a membrana. Pão, manteiga, azeitonas e pimentão. Quando percebi que ter membrana é uma característica de vida inteligente,
passei a estudar mais detalhadamente sua função e estrutura. Criei um lanchinho gostoso, brincadeirinha, para ilustrar a estrutura básica de uma membrana celular. Na verdade, é um sanduíche simples de pão com manteiga, mas para tornar a analogia mais complexa, resolvi adicionar azeitonas de dois tipos: as simples, furadas no meio, e as recheadas com pimentão. Quem sabe cozinhar, por favor, não faça cara feia. Essa guloseima já faz parte de meu curso. Quando não a menciono, meus alunos ou a plateia sentem até falta. Vejamos então como funciona a membrana de sanduíche. Faça um sanduíche simples de pão com manteiga, sem azeitonas, para representar uma parte da membrana celular. Despeje sobre ele uma colher de chá de corante. Como pode ver na ilustração seguinte, o corante atravessa o pão, mas para ao chegar na camada de manteiga, pois a substância oleosa age como uma barreira. Vamos fazer outro sanduíche de pão com manteiga. Desta vez, enfiando as azeitonas furadas e as recheadas na camada de manteiga. Se despejarmos corante sobre a fatia de pão e cortarmos o sanduíche ao meio para ver o que aconteceu em seu interior, veremos que o resultado é diferente. Quando o corante chega às azeitonas recheadas, para da mesma maneira que parou na manteiga, mas atravessa facilmente o furo das azeitonas sem recheio, passa para outra fatia de pão e desce até o prato. O prato representa o citoplasma da célula. Ao passar pela azeitona, o corante consegue atravessar a barreira de manteiga e chega do outro lado da membrana. É importante para as células que as moléculas consigam atravessar essa barreira. Usando ainda o exemplo do sanduíche, o corante representa o alimento que mantém as células vivas. Se a membrana fosse um sanduíche simples de pão com manteiga, o recheio formaria uma barreira intransponível que impediria a vasta gama de sinais de energia molecular que compõem o ambiente de atravessá-las e de interagir com elas. Morreriam então, pois não receberiam nutrientes. Ao adicionarmos as azeitonas furadas, permitindo que as informações e os alimentos penetrem na célula, reproduzimos o sistema da membrana, um mecanismo engenhoso e vital que permite a entrada de nutrientes selecionados em seu interior. A manteiga do sanduíche representa os fosfolipídios da membrana, um de seus principais componentes. Apresentarei mais adiante o componente azeitona. Costumo chamar os fosfolipídios de esquizofrênicos, porque são compostos tanto de moléculas polares quanto não polares. Você deve estar se perguntando qual a relação entre essas duas coisas, certo? Mas ela existe. Todas as moléculas de nosso universo podem ser classificadas em polares e não polares, dependendo do tipo de elemento químico que une seus átomos. A carga positiva ou negativa de uma dada molécula estabelece essa polaridade e faz com que elas funcionem como ímãs, atraindo ou repelindo umas às outras. Moléculas de água e de tudo o que se dissolve em água são polares. Já as de óleo e de todas as substâncias que dissolvem-se em óleo são não polares. Não há carga positivas ou negativas entre seus átomos. Lembra-se do velho princípio de que água e óleo não se misturam, pois o mesmo se aplica às moléculas polares de água e às não polares de óleo. Para visualizar a ausência de interação entre as duas, pense em um vidro de molho italiano de salada. O óleo e o vinagre se misturam quando os sacudimos, mas se separam assim que o colocamos sobre a mesa. Isso ocorre porque, assim como as pessoas, as moléculas preferem ambientes que lhes tragam estabilidade.
Por isso, as moléculas polares do vinagre são sempre em direção a ambientes polares de água, ao passo que as não polares do óleo procuram um ambiente não polar. Já as moléculas fosfolipídicas, que possuem regiões de lipídios polares e não polares, têm dificuldade em procurar ambientes estáveis. A parte de fosfato de sua constituição procura a água, enquanto a parte lipídica, que não combina com ela, procura um ambiente estável, onde possa se dissolver em óleo. Voltando ao sanduíche, os fosfolipídios têm formato parecido com o de um pirulito, só que com 2 pirulitos. Veja a ilustração. A micrografia mostra a membrana da célula na superfície de uma célula humana. As camadas claras e escuras da membrana da célula são o resultado da organização das moléculas fosfolipídicas no lado interno. O centro mais claro, equivalente à manteiga do sanduíche, representa a zona hidrofóbica, formada pelas extremidades dos fosfolipídios. As camadas escuras acima e abaixo da zona lipídica central, que equivalem às fatias de pão, representam as cabeças do fosfato, que adora a água. A parte redonda do pirulito tem cargas polares entre seus átomos e correspondem ao pão do nosso sanduíche. Já a parte dos 2 palitos não tem polaridade e corresponde à manteiga. Como essa manteiga não tem polaridade, os átomos e moléculas com cargas negativa ou positiva não passam por ela. Na verdade, esse centro lipídico funciona como isolante, o que evita que a célula seja bombardeada por todos os tipos de molécula do ambiente ao seu redor. Mas a célula não sobreviveria se a membrana fosse igual à do sanduíche simples de pão com manteiga. A maior parte de seus nutrientes é formada por moléculas polares, e elas jamais conseguiriam atravessar uma barreira desse tipo, e a célula também não conseguiria expelir seus dejetos polares. A proteína integral de membrana. As azeitonas de nosso sanduíche são a parte mais engenhosa da membrana. Essas proteínas permitem que os nutrientes, dejetos e outras formas de informação sejam transportados por ela. As azeitonas de proteína permitem não apenas que as moléculas antigas penetrem nas células, mas também aquelas necessárias ao funcionamento adequado ao citoplasma. Em meu sanduíche, elas representam proteínas integrais de membrana. Essas proteínas penetram na camada de manteiga da membrana, assim como as azeitonas das ilustrações. Como elas fazem isso? Lembre-se de que proteínas são compostas de uma espinha dorsal linear formada por aminoácidos. Dos 20 aminoácidos que podem compor uma proteína, uma parte é polar, prefere a água, e a outra parte é apolar e hidrofóbico. A parte da espinha dorsal, composta de aminoácidos hidrofóbicos, procura estabilidade em ambientes oleosos, como a camada lipídica, e por isso vai para a camada do meio da membrana. Como algumas regiões da espinha dorsal das proteínas são compostas de aminoácidos polares, o filamento da proteína acaba atravessando o pão e a manteiga, devido a essas partes polares e apolares. Há vários tipos de proteínas integrais de membrana, todos com nomes diferentes, mas que podem ser subdivididos em 2 classes funcionais: proteínas receptoras e proteínas executoras. As proteínas integrais de membrana receptoras são os órgãos sensoriais das células, equivalentes a nossos olhos, orelhas, nariz, papilas gustativas, etc. Funcionam como nanoantenas,
prontas a reagir aos sinais do ambiente. Algumas dessas proteínas integrais receptoras vão da superfície da membrana para o interior da célula para monitorá-lo, quando outras voltam-se para o exterior para captar mais sinais externos. Algumas receptoras reagem a sinais físicos. Um exemplo é o da receptora de estrogênio, desenvolvida especificamente para complementar a forma e a distribuição de carga de uma molécula dessa substância. Quando há moléculas próximo das proteínas receptoras, elas se fixam na receptora como um ímã e um clipe de papel, estabelecendo um vínculo, uma união completa. E a carga eletromagnética da receptora se modifica e a proteína passa a ter uma configuração ativa. O mesmo acontece com as receptoras de histamina, que se adaptam e complementam o formato de moléculas de histamina. As receptoras de insulina complementam o formato das moléculas de insulina, e assim por diante. As antenas receptoras também captam campos de energia vibracional como luz, sons e frequências de rádio. As antenas dessa receptora de energia vibram como diapasões. Se uma vibração de energia no ambiente fizer vibrar uma antena receptora, isso vai alterar a carga da proteína, fazendo com que a receptora mude seu formato. Tratarei desse assunto com mais detalhes no próximo capítulo. Só desejo explicar que, devido ao fato de as receptoras serem capazes de captar campos de energia, o conceito de que apenas as moléculas físicas têm ação sobre a fisiologia celular é obsoleto. O comportamento biológico pode ser controlado por forças invisíveis, incluindo o pensamento, e também por moléculas físicas como a penicilina, o que serve de base científica para o desenvolvimento de medicamentos energéticos que não envolvem produtos farmacêuticos. As proteínas receptoras desenvolvem um trabalho importante, mas não afetam sozinhas o comportamento da célula. Captam os sinais do ambiente para que ela possa decidir qual a melhor reação e comportamento para sua sobrevivência, mas precisam do complemento das proteínas executoras. Agindo em conjunto, as receptoras e as executoras formam um mecanismo de resposta a estímulos comparável aos reflexos humanos e que os médicos testam durante os exames físicos. Quando um médico bate no seu joelho com aquele martelinho, o nervo sensório capta o sinal e transmite a informação a um nervo motor, que faz a perna se levantar. As proteínas receptoras equivalem a nervos sensoriais e as executoras a nervos motores. Juntas, agem como um interruptor que traduz os sinais do ambiente e coordena o comportamento da célula. Somente nos últimos anos, os cientistas perceberam a importância das proteínas integrais de membrana. Seu estudo acabou se tornando um campo específico da ciência chamado transdução de sinais. Os estudiosos deste ramo estão trabalhando arduamente para classificar as centenas de ramificações complexas de informações que existem entre a captação de sinais do ambiente e a ativação das proteínas que regulam seu comportamento. Aos poucos, a membrana está ocupando lugar de destaque na ciência, assim como o campo da epigenética, que enfatiza o papel das proteínas dos cromossomos. Há diversos tipos de proteínas executoras, pois são várias as tarefas que precisam ser realizadas para que haja um perfeito funcionamento da célula. Transportar proteínas, por exemplo, envolve o trabalho de uma grande família de proteínas de canal que transferem as moléculas e as informações de um lado da barreira para o outro, o que nos faz pensar nos pimentões do sanduíche de manteiga e azeitona. Muitas proteínas de canal têm o formato de uma esfera levemente curva, semelhante à das azeitonas das ilustrações.
Quando a carga elétrica de uma proteína é alterada, ela muda seu formato e, nesse processo, um canal é aberto em seu interior. Proteínas de canal podem ser, na verdade, duas azeitonas em uma, dependendo de sua carga elétrica. Quando estão no modo ativo, sua estrutura lembra a de uma azeitona furada, mas sem o recheio de pimentão. Já no modo inativo, assemelham-se a azeitonas recheadas que ficam sempre fechadas ao mundo exterior à célula. A atividade de um tipo específico de proteína de canal, a ATPase de sódio e potássio, merece atenção especial. Cada célula tem milhares de canais em suas membranas. Sua atividade diária consome quase metade da energia de seu corpo. Esses canais se abrem e se fecham com tanta frequência que mais parecem aquelas portas giratórias de loja em época de liquidação. Toda vez que esses canais giram, transportam 3 átomos de sódio de carga positiva para fora do citoplasma e 2 átomos de potássio com carga positiva do ambiente para dentro da célula. A ATPase de sódio e potássio não apenas consome, mas também cria muita energia, exatamente como as baterias dos Game Boys, claro, até as crianças os destruírem. Na verdade, a atividade de produção de energia desta ATPase é bem melhor que as baterias, pois transforma a célula em uma bateria biológica que se recarrega continuamente. Vejamos como ela faz isso. Cada giro da ATPase de sódio e potássio faz mais carga positiva sair do que entrar na célula, e cada célula possui milhares delas. Como seu ciclo de giros ocorre centenas de vezes por segundo, o interior das células torna-se negativo, enquanto sua superfície externa torna-se positiva. A carga negativa abaixo da membrana é chamada de potencial da membrana. Claro, os lipídios, manteiga, impedem que átomos carregados ultrapassem a barreira, o que faz com que a carga interna se mantenha negativa. Esse equilíbrio entre cargas positiva externa e negativa interna transforma a célula em uma bateria de autorrecarga que impulsiona os processos biológicos. Outra variedade de proteínas executoras, as proteínas citoesqueletais, regulam o formato e a mobilidade das células. Uma terceira variedade, chamada enzima, é responsável pela quebra ou síntese das moléculas. Por isso, as farmácias vendem produtos à base de enzimas para ajudar a digestão. Quando ativadas, todas as formas de proteínas executoras, incluindo as de canal, citoesqueletais e enzimas e seus subprodutos, funcionam como sinais que ativam os genes. Estes sinais controlam as ligações das proteínas reguladoras dos cromossomos, formando uma manga ao redor do DNA. Ao contrário do que se acreditava até hoje, os genes não controlam sua própria atividade. São as proteínas executoras da membrana que reagem aos sinais do ambiente captados pelos receptores, controlando a leitura dos genes para que as proteínas desgastadas sejam substituídas ou que novas proteínas possam ser criadas. Como funciona o cérebro? Quando entendi como as proteínas integrais de membrana funcionam, concluí que as funções das células são geradas por sua interação com o ambiente, não com o seu código genético. Não há dúvida de que os padrões de DNA armazenados no núcleo sejam moléculas de grande importância, pois foram acumuladas durante mais de 3 bilhões de anos de evolução. Porém, não são elas que controlam as funções da célula. Os genes não podem pré-programar uma célula ou a vida dos organismos, porque a sobrevivência das células depende de sua habilidade de se ajustar dinamicamente às variações do ambiente. O fato de a membrana interagir de maneira inteligente com o ambiente para alterar o comportamento da célula mostra que ela é realmente o seu cérebro. Vejamos o que acontece
quando submetemos este cérebro ao mesmo teste que realizamos com o núcleo. Quando se destrói a membrana, a célula morre, exatamente o que ocorre com os seres humanos quando se remove seu cérebro. Ainda que a mantenhamos intacta, o simples fato de destruirmos suas proteínas receptoras, o que pode ser facilmente feito com enzimas em um laboratório, produz um estado de morte cerebral. A célula entra em comatose, porque deixa de receber os sinais necessários às suas funções básicas de sobrevivência. O mesmo ocorre se mantivermos as proteínas receptoras intactas, mas imobilizarmos as proteínas executoras. Para que as células possam manter suas funções inteligentes, tanto as proteínas receptoras, que seria a consciência, quanto as executoras, que é a ação, precisam funcionar perfeitamente. Estes complexos de proteínas, também chamados unidades de percepção, são fundamentais para a vida das células. A definição de percepção é consciência dos elementos do ambiente por meio das sensações físicas. A primeira parte dessa definição descreve a função das proteínas integrais de membrana. A segunda parte, criação de sensações físicas, descreve o papel das proteínas executoras. A atividade que acabamos de realizar, dividindo e estudando cada parte da célula, chama-se exercício reducionista. É importante lembrar que as células possuem centenas de milhões de interruptores ou chaves em sua membrana. Consequentemente, seu comportamento não pode ser determinado observando-se apenas alguns destes pequenos componentes. Deve-se levar em conta todo o conjunto. Ao fazer isto, utilizamos um método chamado holístico e não o reducionista. Tratarei disso com mais detalhes no capítulo 4. Em nível celular, a história da evolução é basicamente o ato de maximizar o número de unidades básicas de inteligência das proteínas receptoras e executoras da membrana. As células ficam mais inteligentes à medida que utilizam de maneira mais eficiente a camada externa de suas membranas e expandem sua superfície para que mais proteínas integrais de membrana possam ser absorvidas. Em organismos procariontes primitivos, as proteínas integrais de membrana desempenham funções fisiológicas básicas, como digestão, respiração e excreção. Em indivíduos mais desenvolvidos, as partes das membranas que desempenham essas funções fisiológicas se localizam no lado de dentro, formando organelas de membrana características de citoplasmas eucarióticos. Isso faz com que maiores áreas da superfície da membrana fiquem disponíveis para o aumento do número de proteínas integrais de membrana responsáveis pela percepção. Além disso, os eucariontes são centenas de vezes maiores que os procariontes, resultando em um aumento ainda maior da membrana. O resultado é maior consciência e percepção, o que se traduz em maiores chances de sobrevivência. A membrana das células aumentou com a evolução, mas há um limite para essa expansão. Houve um momento em que a fina membrana celular não conseguia mais manter um citoplasma tão grande. Pense no que acontece quando se enche um balão com água. Quando ele não se enche totalmente, sua superfície se mantém resistente, mas quando se excede sua capacidade, ele se rompe com facilidade. O mesmo ocorre com membranas que contêm excesso de citoplasma. Quando as membranas das células começam a atingir um tamanho crítico, sua evolução se interrompeu. É por esse motivo que, durante 3 bilhões de anos, as células foram os únicos organismos vivos neste planeta. A situação só se modificou quando elas encontraram outra maneira de expandir sua consciência. Como não podiam mais se expandir, começaram a se unir e formar comunidades multicelulares para compartilhar sua consciência, como expliquei no capítulo 1. Em suma,
As funções que mantêm uma única célula viva são as mesmas que mantêm a comunidade inteira. Mas as células começaram a se especializar quando formaram esses organismos multicelulares e estabeleceram a divisão de trabalho. Pode-se perceber claramente essa divisão em tecidos e órgãos com funções específicas. Por exemplo, em células únicas, a respiração é executada pelas mitocôndrias. Já em organismos multicelulares, essa função é desempenhada pelos bilhões de células do pulmão. Outro exemplo: na célula única, o movimento é gerado pela interação das proteínas de citoplasmas, chamadas actinas e miosinas. Em organismos multicelulares, a comunidade de células musculares, que também contém grandes quantidades de actinas e miosinas, responsáveis exclusivamente por gerar mobilidade. Repito, essa informação que já havia mencionado no primeiro capítulo para enfatizar que, enquanto a função da membrana em uma única célula é estar consciente do ambiente e gerar uma reação apropriada, em nosso corpo, essa função é desempenhada por um grupo de células especializadas a que chamamos sistema nervoso. Embora já tenhamos evoluído muito desde que o mundo era habitado apenas por organismos unicelulares, acredito que o estudo das células facilita muito a compreensão do funcionamento dos complexos sistemas multicelulares. Até mesmo órgãos mais sofisticados, como o cérebro humano, podem ser estudados com mais facilidade quando se conhece o mecanismo do cérebro das células, ou seja, a membrana. O segredo da vida. Como vimos neste capítulo, os cientistas já fizeram muito progresso no sentido de desenvolver a complexidade de um sistema aparentemente simples como o da membrana. 20 anos atrás, porém, suas funções básicas já eram conhecidas. Na verdade, 20 anos atrás percebi que estudar a membrana poderia trazer revelações surpreendentes. Meu momento de eureka foi parecido com a dinâmica de algumas soluções hipersaturadas da química. São soluções que parecem apenas água, mas que estão tão saturadas de substâncias dissolvidas que uma simples gota a mais pode causar uma reação enérgica e transformar a mistura em um grande cristal. Em 1985, eu estava morando em uma casa alugada em uma ilha do Caribe, lecionando numa escola de medicina. Eram 2 horas da manhã e eu estava revendo todas as anotações sobre biologia, química e física a respeito da membrana celular que tinha feito nos últimos anos, em uma tentativa de encontrar uma ligação entre elas que me revelasse seu funcionamento. Foi então que um momento de vislumbre me transformou por completo. Não em um cristal resultante de misturas hipersaturadas de laboratório, mas em um biólogo consciente do funcionamento da membrana que não tinha mais desculpas para não assumir o controle da própria vida. Naquele instante, redefini toda a minha compreensão do funcionamento da organização estrutural da membrana. Comecei a visualizar todo o processo, desde as moléculas fosfolipídicas em formato de pirulito, organizadas como soldados enfileirados em um desfile, por definição, estruturas cujas moléculas se organizam em padrões regulares e repetidos são cristais. Há dois tipos básicos de cristal. O primeiro é o mineral, como os diamantes, rubis e até mesmo o sal. E o segundo tem estrutura mais fluida, embora suas moléculas tenham o mesmo padrão organizado. Um exemplo bem conhecido é o do cristal líquido dos relógios digitais e das telas de laptops. Para explicar melhor o conceito de cristal líquido, vamos usar novamente o exemplo dos soldados em uma parada militar. Ao virarem uma esquina, os soldados mantêm a estrutura e o ritmo do regimento, mesmo que tenham de passar enfileirados um a um. Movimentam-se como moléculas do cristal líquido, sem perder a organização. As moléculas fosfolipídicas da membrana seguem o mesmo padrão. Sua organização fluida e cristalina permite flexibilidade de movimentos e de formato.
porém sem perder a integração da estrutura, qualidade essencial para que a barreira interna se mantenha intacta. Portanto, para definir claramente a membrana, fiz a seguinte anotação: a membrana é um cristal líquido. Comecei então a associar o fato de que uma membrana que contivesse apenas fosfolipídio seria como o sanduíche de pão com manteiga sem as azeitonas. O corante não conseguiria atravessar a barreira de manteiga. Um sanduíche desse tipo não seria um bom condutor. No entanto, se adicionássemos as azeitonas de proteínas integrais de membrana, poderíamos observar que a membrana é condutora de determinadas substâncias, mas impede a passagem de outras. Adicionei então outro comentário. A membrana é um semicondutor. Por fim, adicionei uma descrição dos dois tipos mais comuns de proteínas integrais de membrana, as receptoras e as executoras, chamadas de canais porque permitem às células receber nutrientes importantes e expelir dejetos. E já estava para fazer a anotação de que as membranas contêm receptores e canais, quando outra imagem me veio à mente, a de uma porta. Então, completei a descrição com a frase: as membranas contêm portas e canais. Reli então a frase inteira. A membrana é um semicondutor de cristal líquido com portas e canais. O que me surpreendeu foi o fato de saber que tinha lido ou ouvido aquela mesma frase em algum lugar, mas não me lembrava onde. Só tinha certeza de que a frase que tinha ouvido não estava ligada à biologia. Quando me reclinei na cadeira, a primeira coisa que me chamou a atenção foi meu novo Macintosh, que estava sobre a mesa, meu primeiro computador. Ao lado dele estava um exemplar de capa vermelha do livro Understanding Your Microprocessor, Entendendo seu microprocessador. Eu, que havia comprado em uma loja. Peguei o livro, comecei a folhear e encontrei uma introdução à definição de um chip de computador. Um chip é um semicondutor de cristal com portas e canais. Fiquei ali parado, impressionado com a ideia de que um chip e a membrana de uma célula podem ter a mesma definição técnica. Passei mais alguns minutos mergulhado no livro, lendo e comparando biomembranas e semicondutores de silício. Fiquei ainda mais impressionado ao perceber que não se tratava de mera coincidência. A membrana celular tem realmente estrutura e funções equivalentes às de um chip de silício. 12 anos depois, um grupo de pesquisadores da Austrália, liderado por Cornell, publicou um artigo no Nature confirmando minha hipótese de que a membrana das células é um homólogo de chip de computador. Cornell et al., 1997. Os pesquisadores isolaram a membrana de uma célula, colocaram uma pequena lâmina de ouro sobre ela e preencheram o espaço entre o metal e o tecido com uma solução especial de eletrólitos. Quando os receptores da membrana foram estimulados pelo sinal que receberam, os canais se abriram e permitiram a passagem da solução. O metal serviu como transdutor ou captador elétrico, convertendo a atividade elétrica do canal em um sinal digital que pôde ser lido em uma tela. Esse dispositivo, criado exclusivamente para a experiência, demonstrou que a membrana das células não só se parece, como tem o mesmo funcionamento de um chip. Cornell e seus colegas conseguiram transformar a membrana biológica em um chip leitor. Mas você vai se perguntar, e daí? O fato de a membrana de uma célula e um chip de computador serem homólogos nos permite estudar e entender melhor a estrutura das células, comparando-as aos dos microcomputadores. Além disso, leva-nos a concluir que elas são programáveis. A segunda descoberta é que o programador está fora da célula. O comportamento biológico e a atividade genética são dinamicamente ligados às informações do ambiente, que podem ser descarregadas como um download
no interior da célula. Ao imaginar um biocomputador, percebi que o núcleo é apenas um disco de memória, um disco rígido com a programação do DNA, que codifica a produção das proteínas. Podemos chamar essa estrutura de disco de memória de dupla espiral. Podemos inserir no drive de um computador um disco ou cartão de memória contendo diversos programas como processadores de texto, gráficos e tabelas. Após o download, podemos remover o disco sem interferir com o programa que estiver sendo utilizado. Remover o disco de memória de dupla espiral ou núcleo da célula não afeta o trabalho das proteínas celulares, porque as informações que criaram a máquina da proteína já foram baixadas. Células enucleadas só apresentam problemas quando precisam do programa do gene gravado no disco de memória de dupla espiral para substituir proteínas desgastadas ou fabricar proteínas diferentes. Toda a minha formação de biólogo, baseada na concepção de que o núcleo era o cérebro da célula, assim como o de Copérnico, de que a Terra era o centro do universo, foi abalada no momento em que descobri que o núcleo, que contém os genes, não é responsável pela programação da célula. Os dados são inseridos na célula por meio dos receptores da membrana, que representam o teclado das células. Os receptores ativam as proteínas executoras que agem como uma central de processamento de dados. As proteínas CPU executoras convertem as informações do ambiente em linguagem comportamental biológica. Percebi, então, durante aquela noite, que, embora os cientistas ainda estivessem preocupados com o determinismo genético, as pesquisas sobre as células teriam continuidade, desvendando cada vez mais os mistérios da membrana mágica, o que cedo ou tarde acabaria mostrando outra realidade. Mas naquele momento de transformação, eu acabei me sentindo frustrado, pois não tinha com quem dividir minha alegria. Estava sozinho em um país distante. Minha casa não tinha telefone, mas como estava em uma escola de medicina, lembrei-me de que provavelmente haveriam alunos estudando na biblioteca. Troquei de roupa e corri para a faculdade, louco para contar às pessoas sobre minha descoberta. Quando cheguei à biblioteca, sem fôlego e descabelado, parecia um paciente de hospital psiquiátrico. Vi um de meus alunos no outro lado da sala e corri até ele gritando: Eu tenho de lhe contar, descobri uma coisa fascinante. Lembro-me vagamente de como ele se afastou, assustado com a figura daquele cientista maluco indo em direção, quebrando o silêncio da biblioteca. Vomitei sobre ele de uma vez só toda a minha descoberta usando o jargão polissilábico da biologia celular. Quando terminei, ele simplesmente ficou ali, olhando-me assustado. Esperava que fizesse um elogio ou pelo menos dissesse parabéns, mas nada disso. Só conseguiu perguntar: O senhor está bem, Dr. Lipton? Fiquei arrasado. Ele não havia entendido uma só palavra. Claro, estava cursando o primeiro semestre da faculdade de medicina. Não tinha embasamento científico, nem conhecia o vocabulário técnico que eu havia usado. Fiquei ainda mais decepcionado. Tinha desvendado o segredo da vida e ninguém me entendia. Na verdade, nem mesmo meus colegas, versados no jargão da biologia celular, conseguiram. O conceito da membrana mágica era maluco demais para eles. Mas fui amadurecendo a ideia e encontrei métodos mais simples de transmitir os conceitos, de maneira que meus alunos do primeiro ano pudessem entendê-los. E, claro, dei continuidade às pesquisas. Aos poucos, percebi que o assunto interessava não apenas aos médicos e cientistas, mas também ao público em geral. Cada vez mais pessoas queriam saber sobre as implicações espirituais do meu momento de eureka. Concentrar meus estudos na biologia da membrana foi uma mudança de foco fascinante para mim, mas não a ponto de me fazer entrar gritando em uma biblioteca. Aquele instante de glória no Caribe não fez apenas com que eu me tornasse um estudioso das funções da membrana.
Me fez passar de cientista agnóstico a místico e a acreditar que a vida eterna está muito além do corpo. Vou tratar com mais detalhes do aspecto espiritual de minha descoberta no epílogo. Por enquanto, vamos rever os conceitos sobre a membrana mágica que nos ensina que o controle de nossa vida não depende de sorte ou das características estabelecidas no momento da concepção, mas sim de nós mesmos. Somos os senhores de nossa biologia, administradores do programa de processamento. Temos a habilidade de editar os dados que entram no nosso biocomputador, assim como todas as palavras que são digitadas. Quando entendermos como as proteínas integrais de membrana controlam a biologia, deixaremos de ser meras vítimas de nossos genes para nos tornar senhores do nosso destino.